Então, a minha infância inteira eu presenciei a minha mãe sofrendo limitação do direito de ir e vir. Né? Eu vi minha mãe sofrendo chantagem, insultos, constrangimentos, ameaça, agressão física, vigilância constante, tortura, violência patrimonial, que é a de abandonar os filhos, né, não pagar a pensão para os filhos. Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha. E violência moral também, que eu vi muitas vezes, né, xingar ela. Isso foi de quantos? Foi de que idade a que idade que você presenciou isso? Então, assim, eu tenho flashes, né? Eu tenho flashes. Eu não vou detalhar muito nos meus flashes, mas só de eu falar algumas palavras aqui já dá para você imaginar o que eu presenciei quando eu era criança. Né? Eu tenho flashes de faca, de fogo, eu chego até a tremer. Hoje eu já chorei, minha filha, porque eu fui tentar gravar minha história no áudio e relembrando, eu fiquei bastante nervosa, né? Então eu tenho muitos flashes dela trabalhando muito, querer exercer. Desculpa. Não, de boa. Bebe uma aguinha, fica de boa. É difícil pra mim. Não, eu imagino. A gente se fala muito, né, na televisão, nos jornais, sobre a violência doméstica. E apesar de hoje tá muito exposto esse assunto, ainda tem um tabu muito grande e onde a mulher, ela é extremamente martirizada como se a culpa fosse dela, né? Exatamente. E é muito, assim, realmente ainda é muito difícil falar sobre isso sem rolar um constrangimento. E eu falo com toda assim, autoridade nesse assunto, porque eu vivi violência doméstica, só que eu vivi aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei, e foi algo que não foi fácil. E eu, assim, é claro, não vivi da mesma forma que outras mulheres viveram, ou como a sua mãe, né? As coisas que sua mãe passou, cada mulher passa uma experiência diferente. Sim. Mas ainda assim, a agressão, além de física, ela é psicológica, e maior do que a física, né? É a psicológica, é a mental, porque é algo que você carrega pro resto da sua vida, né? São coisas que você não esquece. Você, como filha, lembra até hoje. Absorvi e sofri junto com ela, tudo Com isso. certeza. E eu via ela só trabalhando muito, porque eu via que ela sofria essas coisas por ela querer exercer o direito dela de liberdade, né? De querer trabalhar e construir a sua casa própria. E eu via que a minha mãe trabalhava muito em prol de construir a casa própria dela. Então, eu via ela trabalhando o dia inteiro para quando dava a noite, a pessoa chegar muito agressivo e embriagado, né? Eu lembro até de uma parte que ela colocou unissex na placa dela, que ela é cabeleireira. E ela queria atender homens e mulheres para ela receber mais, né? Para ela estar terminando de construir a casa dela. E eu lembro que ele chegou com uma faca e riscou aquela placa escrito unissex, que ela não podia trabalhar com homens. Nossa, né? Então, assim, muita... No caso é porque ela já estava num nível onde ela não conseguia ter essa... Ela trabalhava muito o dia inteiro para uma pessoa chegar e tentar tirar esse direito dela de querer ser independente, sabe? Ah, sim. De querer conquistar as próprias coisas dela, sabe? Então, isso me revoltava bastante. E não foi só isso. Aconteceu outras coisas muito mais graves que me marcaram e que colocaram a minha vida e a dela em risco. E eu tenho flashes do rosto dela sangrando e ela correndo comigo e com a minha irmã, né? Minha irmã no colo, pequenininha, e ela segurando a minha mão. Então, assim, isso mexe muito comigo. Então, essa parte eu nem vou adentrar muito, porque senão nem vou dar continuidade no podcast, que eu não vou conseguir, porque mexe muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, isso aconteceu lá no Brasil. Isso aconteceu no Brasil. E durante esse tempo, vocês tiveram algum apoio de alguma ONG, alguma coisa lá que ela pudesse buscar ajuda? Então, ela denunciava tudo, né? Na nada era delegacia, feito. Às vezes ele era preso e ele era solto, né? Então, assim, às vezes as mulheres falam assim, tá com ele, tá apanhando porque gosta. Não é assim. Às vezes está com a pessoa por medo. Sim. Porque você vai lá, denuncia, a pessoa
É solta. Porque as leis do Brasil, eu fiz faculdade de Direito no Brasil e eu percebi que as leis lá, elas são bonitas só no papel. Infelizmente, elas não funcionam.